Olá pessoal, então essa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre como a gente analisa os dados de espectrometria de massa em experimentos de fluxo metabólico, tá? Uma aula bem rapidinha. Então, lembra que na parte de espectro de massa, né, o perfil metabólico difere bastante de fluxo metabólico, né? Então considera aqui que a gente está analisando um fragmento de dois carbonos, tá? Então esse fragmento pode ter dois carbonos 12, um carbono 13, que seja ou no carbono 1 ou no carbono 2, ou simplesmente dois carbonos 13. Né? Como é que essa informação é lida? Tá? Então, no experimento de perfil metabólico, onde a gente não tem nenhum tipo de marcação com o carbono 13, por exemplo, o espectro esperado é mais ou menos esse aqui. Tá? Então, você tem o M0, a intensidade do M0 bem grande, e aqui o M1 e M2 bem baixo. Tá? Por quê? Porque a quantidade de carbono 13 na atmosfera é muito pequena, é 1,1%. Então, naturalmente, o que a gente vai encontrar nos tecidos é essa abundância do M1 e M2 aqui, mais ou menos. Tá? Então, nesse caso, o M2 é até difícil de a gente identificar no espectro, porque a intensidade é bem baixa. Agora, quando você faz experimento de fluxo metabólico marcando com o carbono 13, o que acontece? A intensidade do M1 e do M2 vai aumentar. Tá? Então, o que interessa no perfil metabólico é identificar o M0 e quantificar ele. Né? Então, a gente vai usar simplesmente a intensidade do M0 para fazer a quantificação desse fragmento que está relacionado a um metabólito. Tá? Já no fluxo, o que importa para nós é o quanto que teve de incremento no M1 e o quanto que teve de incremento no M2. Então, o incremento em M1 vai nos dizer que tem o aumento de 1 carbono 13 e no M2 que teve a incorporação de 2 carbono 13. Tá? Então, essa é a diferença básica no espectro de massa. Então, em experimentos de fluxo metabólico, tem uma análise adicional que é identificar M1, M2, M3, M4, dependendo do tanto de carbono que tem naquele fragmento. Tá? Então, é um passo a mais que a gente precisa fazer nessa análise. Então, o que acontece? Se você tem... E essa intensidade do M1 e M2 varia ao longo do tempo, né? Porque a incorporação vai aumentando, né, ao longo do tempo. Então, se você tratando de um fragmento de dois carbonos, se esse fragmento está sendo marcado ao longo do tempo, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui. O M0 vai começar a diminuir ao longo do tempo, né, porque vai ter incorporação de carbono 13, então aqueles fragmentos que antes continham quase que simplesmente carbono 12, agora vão ter simplesmente carbono 13. Tá? Então, se ele é totalmente marcado, né, fully labeled ao longo do tempo, é isso aqui que a gente espera. Você vai ter um aumento no M1, né, e depois um decréscimo no M1. Por quê? O M1 vai se tornando M2. Né? Então, à medida que você tem a incorporação de um carbono, aí você tem um aumento no M1. Aí esse fragmento que já tem um carbono 13 e recebe outro, ele passa a ser M2. Tá? Então, se esse fragmento for totalmente marcado, por que eu estou falando isso? Porque pode ser que o fragmento não é totalmente marcado ao longo do tempo. Tá? Receba pouca marcação ou simplesmente receba somente um carbono, né? Então aí ele vai ser sempre M1. Agora, se ele é totalmente marcado, o que a gente espera é que a intensidade relativa, então aqui a gente está relativizando, né? Então, no tempo zero, em que não tinha marcação, quase que 100% é M0. Né? Então, lembra desse gráfico aqui. Né? Quase, se a gente transformar isso aqui em porcentagem, quase que 100% é M0 e bem pouco porcentagem é M1 e M2. Né? Então, se a gente analisar em porcentagem, ao longo do tempo, o M0 vai diminuindo e vai aumentando o M2. Ok? Então pode chegar a um ponto em que se tenha mais M2 do que M0. Tá? Isso vai depender do fragmento. Que tipo de software a gente usa? Né? Então a gente usa basicamente alguns softwares que também são utilizados na análise de perfil metabólico, por exemplo o TagFinder, que é uma plataforma semi-automática, e o Excalibur também. Só que aí a gente precisa, não necessariamente, mas a gente pode utilizar alguns softwares para corrigir a abundância natural do carbono 13. O que é essa abundância natural? É isso aqui, ó. Né? Então essa aqui é a abundância natural do carbono 13. Então existem alguns softwares que vai descontar
essa abundância natural. Por exemplo, esse software que chama Corrector, né, é um dos softwares que a gente usa. Existem vários outros, né, ICT, Isocore, que você simplesmente joga seus dados lá e ele faz essa correção. Tá? Se você tem um experimento em que você tem o tempo zero, então o tempo zero você pode utilizar ele como uma forma de demonstrar a abundância natural de carbono 13 naquele tecido. Tá? Então não necessariamente você precisa desses softwares, mas se você quiser descontar, você simplesmente joga aqui a fórmula e ele calcula aqui a abundância natural para você descontar. Tá? Então, em termos de análise de dados, o que a gente tem? Né? Então a gente tem aqui, vamos supor que é o tempo zero, tá? Vamos supor que aqui é um tubo em branco e aqui é o espectro de massa de uma amostra que passou por um experimento de fluxo metabólico. Né? Então repare aqui no tubo em branco, a gente tem alguns sinais aqui desses fragmentos, mas muito baixo. Né? Repare que a escala aqui é muito menor. Mas, como eu falei, a gente precisa descontar o tubo branco, porque às vezes vem contaminantes, ok? Então, o que é a análise de dados nesse sentido? Então, a gente vai descontar do ruído, né, que seria esse espectro aqui, que é detectado num tubo vazio, o ribitol, que foi utilizado lá na extração, e depois a gente desconta da abundância natural, que seria esse espectro aqui. Tá? Então, essas são as normalizações, né, que a gente precisa fazer. E como é que a gente demonstra os dados? Por exemplo, uma das formas é transformar esses dados em abundância relativa, então joga todo mundo para 100%. Então, por exemplo, a soma do M0, M1 e M2 é igual a 100, né? Então 348, que é a soma deles, é igual a 100%, e o resto a gente faz ele relativo. Tá? Isso é uma forma de a gente demonstrar. A outra forma é calcular o enriquecimento total que tem naquele fragmento. Né? Então, a gente vai multiplicar a quantidade de carbonos incorporados. Então, por exemplo, no M1, a gente vai pegar a intensidade do M1 e multiplicar por 1, somar com a intensidade do M2 multiplicar por 2, porque foram 2 carbonos incorporados, e dividir por N, que é o número de carbonos do fragmento. Tá? Aqui está metabólito, mas é do fragmento. Okay? Se a gente tiver, obviamente, se a gente estiver falando num fragmento que pega o metabólito inteiro, então seria o número de carbonos do metabólito. Mas aqui seria o número de carbonos do fragmento que vem do metabólito. Tá? Ou seja, um fragmento pode ter lá vários TMS, né, mas o TMS não vem do metabólito, ele é da derivatização. Tá? Então, joga nessa fórmula aqui, calcula e você tem o enriquecimento total daquele fragmento. Okay? Agora, uma questão importante, que fragmento que eu vou utilizar? Né? Então, dentro do espectro de massa, nós vamos ver na parte prática, por exemplo, isso aqui é o espectro de massa gerado da molécula de sacarose. Tá? Então a molécula de sacarose é essa aqui, com adição de 8-trimetilsilício. Né? Veja que sofreu adição de 8 TMS. Isso aqui é um espectro de uma análise feita num cromatógrafo gasoso, com electron impact como fonte de ionização, e TOF-MS, né? O tipo de espectrômetro de massa. Então veja, vários fragmentos são gerados aqui, 361, 437, 451, 217, 169, 103, enfim, vários fragmentos. A questão é, qual fragmento eu vou utilizar? Tá? De maneira geral, a gente procura utilizar o fragmento mais abundante, tá? Porque você tem maior chance de pegar as informações contidas aqui no M1, no M2, no M3, no M4 e assim por diante. Se você vai escolher um fragmento já com intensidade muito baixa, né? Então, por exemplo, aqui 89, então, primeiro você tem que ter certeza se esse fragmento é ou não da molécula, né? Que pode ser da derivatização, tá? Mas fragmentos que a intensidade do íon parental, que é esse íon principal aqui, for muito baixa, obviamente M1, M2, M3, M4 vai ser baixa também. Tá? Então, de maneira geral, a gente escolhe os mais com a intensidade maior. Mas, se você tem a possibilidade de escolher vários, né, por exemplo, 361, 217, 169, todos eles têm intensidade alta aqui, né? Você pode escolher de acordo com o que tem nesse fragmento. Né? Ou seja, essa aqui contém os carbonos 3 e 4, essa aqui contém os carbonos 5 e 6, por exemplo. Né? Eu quero avaliar diferentemente os carbonos 3 e 4 do 5 e 6? Se sim, ok, escolhe os dois. Se não, simplesmente escolhe um. Tá? Dependendo do seu objetivo de estudo, você vai escolher um ou mais. Tá? Então, por exemplo, aqui alguns fragmentos dos metabólitos relacionados com a fotorrespiração, né, e aqui diz quantos carbonos
marcados terão, né, se você for analisar esse fragmento. Então esse fragmento aqui vai ter um carbono. Então você vai analisar do 177 a 178. Esse fragmento aqui do glicolato tem 2, então você vai analisar do 205 ao 207. Glicina, 174, 175, 248, 249, 276, 278, ou seja, aqui tem um carbono, aqui tem 2, né? Da mesma forma para a serina. Então, esse mapa de fragmentação, assim, que a gente sabe quais carbonos estão relacionados, estão incluídos nesse fragmento, não é uma coisa que a gente tem muito clara, tá? Aqui nesse caso aqui está claro, em alguns outros metabólitos também, mas o mapa de fragmentação metabólica ainda não é muito claro para a GCMS. Tá? A gente sabe quais fragmentos cada metabólito produz, mas quais carbonos do metabólito estão incluídos naquele fragmento é algo que a gente ainda não sabe para todas as moléculas. Tá? Então, se você está interessado em analisar os diferentes átomos de carbono de uma molécula, então a gente chama esse tipo de análise com análise de enriquecimento posicional. Tá? Ou seja, eu quero analisar o enriquecimento posicional no carbono 1. Tá? Então, para isso, eu preciso encontrar um fragmento que contém o carbono 1. Tá? Então, esse tipo de análise aqui é muito mais raro e muito mais difícil de se fazer. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente está tentando fazer. Então, por exemplo, só vou te explicar para vocês o que a gente está tentando. Então, isso aqui é o ciclo TCA. Né? Então, a gente tem aqui PEP, que sofre a fixação de carbono pela PEP-C, usa PEP e incorpora aqui esse carbono azul no carbono 4 de oxalacetato. E veja que esse carbono 4 aqui é distribuído ao longo do ciclo TCA e também glutamato e glutamina. Tá? Então, glutamato e glutamina usa, né, a síntese de glutamato e glutamina depende de um carbono que vem aqui da fixação da PEP-C. E a entrada desses dois carbonos aqui através da piruvato desidrogenase, que pega o piruvato descarboxiliza e forma o acetil-CoA. Então esses dois aqui também vão ser incorporados na molécula de glutamato e glutamina. Tá? Então, glutamato e glutamina, nós sabemos que tem esse fragmento aqui 246. 246 no glutamato e 245 na glutamina. O que é esse fragmento? Então o fragmento 246 tem os carbonos 2, 3, 4 e 5 da molécula. E nós estamos tentando analisar, por exemplo, esse carbono 1, que é através do fragmento 117. Tá? Por quê? Assim a gente consegue discriminar a incorporação de carbono em glutamato e glutamina vindo da PEP-C, que seria aqui nesse fragmento 117, e vindo da piruvato desidrogenase, que seria aqui nos carbonos 4 e 5, e também do ciclo TCA, que seriam os carbonos 2 e 3. Tá? Então, ou seja, aqui é um passo a mais, né? A gente não está tratando simplesmente com enriquecimento total ou a porcentagem de enriquecimento de M1 e M2. Aqui a gente está querendo analisar a nível de átomo, né? A nível de carbono, essa incorporação de carbono 13. Por exemplo, isso aqui é um mapa de fragmentação que nós estabelecemos, né, baseado em algumas informações e algumas da literatura e algumas simulações de fragmentação. Nós chegamos nesse mapa de fragmentação da glicose. Tá? Então a gente tem esses diferentes fragmentos, 103, 160, 205, 217, 262 e 319, e cada um desses fragmentos contém esses carbonos, carbono 6, carbono 1, carbono 2, carbono 5, carbono 6. Então, fazendo a análise de cada um desses fragmentos, a gente tem a possibilidade de analisar praticamente todos os carbonos, o enriquecimento, né, em todos os carbonos da molécula de glicose. Tá? Então, é uma coisa que a gente está tentando fazer e é possível. Né? Então, essa é mais uma introdução do que é possível fazer com experimentos de fluxo metabólico. Agora, por que é difícil fazer isso via espectrômetro de massa? Tá? Existe uma diferença, a principal diferença entre ressonância magnética nuclear e espectrometria de massa está nessa característica aqui do M1. Tá? Então isso aqui é o espectro de NMR, né, do 13C NMR, e aqui é o espectro de massa de um espectrômetro de massa, seja GCMS, LCMS ou qualquer um deles. Qual que é a diferença? Quando você tem a incorporação do carbono 13 no carbono 1 ou no carbono 2, você vai ter diferentes sinais aqui na ressonância magnética nuclear. No entanto, na espectrometria de massa você vai ter o mesmo sinal. Ou seja, isso aqui é M0, isso aqui é M1, isso aqui é M1. M1 do carbono 1, M1 do carbono 2. Ou seja, o espectrômetro de massa não consegue diferenciar essa incorporação de carbono 13 sendo no carbono 1 ou no carbono 2.
tá? E aí no carbono 2 você vai ter o M2, tá? Você vai ter um aumento aqui no sinal do M2. Então no final o que, que a gente tem? M0, M1, M2, é claro, M1 aqui só tem uma intensidade maior porque tem incorporação tanto no carbono 1 quanto no carbono 2. E veja, o espectro de ressonância magnética nuclear você consegue distinguir quando você tem incorporação no 1, quando você tem incorporação no 2 e quando você tem nos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, o espectro que é gerado aqui, você te possibilita distinguir, né, se a incorporação foi no carbono 1 ou carbono 2. Agora, existe uma possibilidade de melhorar essa a marcação posicional via espectrometria de massa, que é utilizando MS-MS, ou seja, dois espectrões de massas em tandem, que a gente chama, tá? Tandem Mass Spectrometry. O que acontece? Aqui você tem a cromatografia, a fonte de ionização, e aqui que a gente chama de triplo quadrupolo, né? Então lá no Padlet tem alguma coisa sobre triplo quadrupolo. O que esse triplo quadrupolo pode fazer? Ele pega esse íon parental, né? Separa ele aqui, e aqui tem uma célula de colisão que vai fragmentar ele. Então vai fragmentar o fragmento. Tá? Então veja aqui a molécula é fragmentada, aqui você tem a detecção de um íon. Né? Então vamos supor, um íon 246 lá do glutamato que a gente estava falando, ele é identificado aqui já, né? Já é separado aqui. No entanto, nessa célula de colisão que está aqui no segundo quadrupolo, vai fragmentar o íon, o fragmento 246. Tá? Então aqui a gente vai ter pedaços desse 246, favorecendo, por exemplo, a quebra dele e separando os carbonos 2 e 3 do carbono 4 e 5. Tá? Então, esse íon que é gerado aqui, né, já é fragmento do fragmento. E aí depois você tem a detecção. Tá? Então isso facilita porque você vai ter mais fragmentos. Né, mais fragmentos dos fragmentos iniciais aqui da fonte de ionização, né, favorecendo a análise, né, da marcação posicional. Qual é o desafio? Né? Como eu falei, criar um mapa de fragmentação. Tá? Esse aqui é o maior desafio. Tá? E, obviamente, depois tentar identificar eles nos espectros de massa. Então, lembra que é do glutamato, 2,4,5 e 117. No entanto, esse glutamato que sofreu a adição de 3 TMS, veja aqui, né? TMS aqui, TMS aqui, TMS aqui, de uma fragmentação via GC-EI-MS, ele produz esses fragmentos aqui. Agora, o que contém, quais carbonos contém cada um desses fragmentos? É isso aqui que é a dificuldade. Né? A gente vai fazer algumas práticas para tentar resolver para tentar entender como é que essas moléculas são fragmentadas e que tipo de, quais carbonos estão em cada desses fragmentos. Aqui eu deixo dois papers de protocolo, tá, sobre análise de fluxos metabólicos, aqui especificamente falando daquele trabalho de fluxo metabólico em planta inteira, tá, lá do grupo do Ali, e aqui também um grupo extremamente muito bom também em análise de fluxo metabólico. Tá? Então vocês podem dar uma olhada neles, que é bem interessante. Tá bom? Obrigado, até a próxima aula.